O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs que estão aqui na igreja e que estão nos assistindo também pela internet, hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. E celebrar São Pedro e São Paulo me fez recordar um testemunho de um pastor evangélico que eu li há um tempo atrás na internet. Não sei se eu já falei para vocês deste testemunho. Estou ficando meio velho. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai repetindo as coisas, né? Mas as coisas boas é bom a gente repetir. Esse pastor, ele tinha a sua assembleia. Ele era protestante, se não me engano, norte-americano. E ele então falou para a sua assembleia que queria purificar o culto. Queria purificar o culto da igreja dele. Queria fazer com que o culto da igreja dele fosse igual ao culto que os primeiros cristãos prestavam a Deus. Ele falou: a nossa assembleia tem que adorar a Deus como os cristãos adoravam no início da pregação do Evangelho, como os apóstolos adoravam a Deus. É assim que se deve cultuar a Deus. Então perguntaram a ele: como é que o senhor vai fazer isso? E ele disse: tenho que estudar, pesquisar, para ver como é que era. E ele então foi fazer a pesquisa dele. Depois de um tempo, concluída a sua pesquisa, seu estudo, ele chega para a sua assembleia e diz: olha, vocês vão dizer que eu estou louco, mas se a gente quiser adorar a Deus como os primeiros cristãos adoraram, se a gente quiser cultuar a Deus como os primeiros cristãos cultuavam, a gente tem que se fazer católico. Porque no início da igreja, os cristãos adoravam a Deus na Santa Missa. O culto dos primeiros cristãos era a missa, como os católicos fazem hoje. A missa que há mais de 2000 anos é celebrada na igreja una, santa, católica e apostólica. A missa que Pedro celebrou, a missa que Paulo celebrou, que os demais apóstolos celebraram e os outros padres santos ao longo destes 2000 anos da igreja. Com pequenas variações, com pequenas incrementações, mas sempre a missa de sempre. A Eucaristia, a leitura da palavra, a consagração do pão e o vinho, e a fé na presença de Cristo, não como apenas um símbolo.
E esse pastor, então, fiel à sua consciência, deixou de ser protestante e se tornou católico. E a maioria dos seus seguidores também se tornaram católicos. Algo parecido, há uns anos atrás, aconteceu também com este pobre que vos fala. Eu fui batizado na Igreja Católica. Mas, depois de um tempo, eu vim morar em São Pedro da Aldeia, lá em 1986, né? Quando ainda era novinho. E um ano eu frequentei a Igreja Assembleia de Deus, lá na Praia do Boqueirão, lá na Praia do Sudoeste, né? Na estrada que vai dar lá na Praia do Sudoeste, uma igrejinha amarela, nem sei se ainda existe essa igreja lá. E me fiz protestante também. Era novo, não tinha muita consciência do que eu estava fazendo ali, morava com a minha irmã e eu ia com ela. Mas depois fui voltar a morar com os meus pais lá na Terra Santa de São Gonçalo. E fui fazer a primeira Eucaristia, né, fiz a catequese na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, fiz a cruzada eucarística e fui estudar no Visconde de Sepetiba. Lá em Nova Cidade, São Gonçalo também, aquela terra santa abençoada, onde os PMs estão sendo presos, né? Parece até que Tropa de Elite foi inspirado lá. E quando eu comecei o ginásio, com os meus 14 anos, comecei tarde, né? Eu tive um professor, na verdade uma professora de história, que era amante de Marx, Karl Marx. E eu falei, você é comunista. Comunista e fé não combinam. Então eu falei, você é ateu. E eu me convenci, sem Deus é tudo melhor. Sem Deus, né? Muitos problemas terminam na minha vida sem Deus. O problema é que, por mais que eu tentasse não acreditar em Deus, eu não conseguia. Não conseguia. Por mais que eu tentasse me convencer, mas se Deus não existe é bem melhor, você não precisa prestar conta da tua vida para ninguém. Mas algo lá dentro sempre me atraía para Deus. Então, eu redescobri a fé. Eu redescobri a fé. Só que a gente não deve acreditar em nada. A fé tem as suas razões. Então, eu comecei a me questionar. Tudo bem, eu acredito em Deus, mas em qual Deus? Tem o Deus dos muçulmanos, tem o Deus, né, tem as diversas religiões, tem o budismo, o hinduísmo, enfim. Qual Deus é o Deus verdadeiro? Então a minha inteligência me fez confrontar as religiões. Sem falta de respeito para com as outras religiões, cada um tem a sua liberdade de consciência para acreditar naquilo que quer, mas naquilo que eu queria, naquilo que quiser, melhor dizendo. Mas eu não queria acreditar em qualquer coisa. Então, eu comecei a perceber que todas as religiões são uma tentativa do homem de chegar a Deus. Esse desejo que eu tinha no meu coração de Deus, por mais que eu não quisesse acreditar nele, me fazia ir até ele. E então eu correria esse grande perigo de, na tentativa de chegar até ele, fazer com que Deus fosse da maneira que eu quisesse, e não da maneira que ele é. Então, em todas as outras religiões, na sua grande maioria, é o homem tentando chegar até Deus, né? E nossos primeiros conterrâneos aqui, né, do Brasil, os índios, eles também tinham essa vontade de chegar até Deus. E Deus para eles era quem? Tupã, o sol. E assim nas outras religiões também. O homem cria Deus. O homem é capaz de Deus, mas não sabendo como é Deus, então o homem começa a criar figuras que ele pudesse representar a Deus.
Mas no judaísmo acontece algo diferente. É Deus quem se dá a conhecer ao homem, é Deus que se revela ao homem como ele é. E o cristianismo é a continuação, é a superação do judaísmo. Não foi o homem quem inventou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Deus quem se revelou. Então eu falei, se eu acredito em Deus, eu tenho que ser cristão. E depois eu comecei a me questionar, tá, cristão. Mas existem tantas igrejas cristãs aí, qual é a verdadeira? Eu já tinha sido católico, depois tinha sido ateu, depois da Assembleia, depois tinha voltado a ser cristão, só que ainda não tinha decidido em qual igreja. E fui eu estudar. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? E a minha inteligência me disse, né? Não tem como eu ser cristão se eu não for católico. Não tem como eu ser cristão se eu não for católico. Por quê, padre? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que isso tem a ver com a igreja católica? Porque estudando a história, eu descobri que depois de Pedro, veio Lino substituindo como bispo de Roma. Depois de Lino veio Cleto. Depois de Cleto, Clemente. E assim sucessivamente até chegar ao número de 266 sucessores de Pedro. Que hoje ele se chama Francisco. Uma ligação, uma história que não teve interrupção. Não teve interrupção. E depois eu me questionei. Mas Deus não poderia chamar uma outra pessoa para fundar uma outra igreja diferente da igreja católica? Não poderia? Poderia, não poderia? Deus pode tudo. Só que depois eu percebi que ele já tinha feito isso. Quando fora do grupo dos 12, ele chamou outro apóstolo que estamos celebrando aqui hoje, Paulo. Ele chamou Paulo e disse para Paulo, eu quero que você anuncie o meu evangelho. E depois que Paulo, recebeu a visão de Cristo, foi pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem conhecer Pedro, sem conhecer os outros apóstolos. Só que em um determinado momento da sua vida, da sua missão apostólica, o próprio Paulo diz que subiu a Jerusalém para confrontar o seu evangelho com o evangelho de Pedro, para ver se a pregação dele estava de acordo, correta, com a pregação de Pedro, de João e de Tiago, as colunas da igreja, aqueles que estavam à frente naquele tempo da igreja de Jerusalém. Ele disse que fez isso para não ter corrido em vão, para não ter pregado um evangelho diferente do evangelho que era pregado na igreja una, santa, católica e apostólica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha São Pedro como o seu chefe, como a sua autoridade, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O poder que Jesus deu a Pedro. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja tinha que perdurar ao longo da história. A igreja não morreu com Jesus, com a morte de Jesus, nem com a morte de Pedro. Por isso há os sucessores. E tudo bem documentado. Então o próprio Paulo, que foi escolhido diretamente por Deus, foi se submeter ao juízo de Pedro. Paulo podia muito bem dizer, olha, Jesus apareceu para mim, então eu prego o que eu quiser. Eu tenho a chancela dele. Mas não, ele foi lá se submeter a Pedro. Infelizmente hoje, muitos se auto-intitulam apóstolo, abrem igrejas e pregam um evangelho diferente daquele que é pregado na igreja há 2000 anos. Ensinam doutrinas que são ensinadas na igreja há 2000 anos. Então quando você entrar numa igreja, pergunte ao pastor daquela igreja, e aqui eu abro um parêntese. Todo padre é pastor,
mas nem todo pastor é padre. Pergunte àquele pastor: você está em comunhão de fé, em comunhão de doutrina, em comunhão sacramental com Pedro, com o Papa? Se aquele pastor disser sim, aqui está a Igreja Católica, a Igreja de Jesus. Se ele disser não, ali não está a Igreja de Cristo. Porque, como diz os santos, como se diz desde o início da Igreja, onde está Pedro, ali está a Igreja. Ali está a Igreja. E o que faz, então, alguém fundar uma igreja que seja diferente da igreja que Cristo fundou? E o que faz alguém que era da igreja que Cristo fundou sair da igreja que Cristo fundou e ir para uma outra igreja? O que faz? Consciente ou inconsciente, é questionar a Deus. É dizer para Deus: olha, a igreja que você fundou eu não gosto. Eu não gosto do tipo da igreja que você fundou. Eu gosto da igreja assim, não da igreja que você fundou. Eu não gosto de uma igreja onde a tua mãe é amada, onde os santos, aqueles que foram teus amigos, que viveram o teu evangelho, não são amados. Eu não gosto da igreja onde diz que existe a Eucaristia, que o pão e o vinho se transformam no teu corpo e no teu sangue. Não acredito que você tenha o poder de fazer isso. Acredita que ele tem o poder de tantas coisas, mas não acredita que ele tem o poder de, por meio do sacerdote, consagrar a Eucaristia. Eu não acredito numa igreja onde eu tenho que me confessar com um pecador como eu. Eu não quero uma igreja assim. No fundo, se está dizendo a Jesus: a igreja que eu quero é melhor do que a sua. A igreja que eu fundei é melhor do que a igreja que você fundou. E isso é uma heresia, porque nunca o homem poderá fazer nada melhor do que Deus. E aqui eu abro um outro parêntese. Nunca diga: se eu fosse Deus, faria assim. Porque você está chamando Deus de burro, dizendo que você é mais inteligente do que Ele. E isso é uma heresia. Tudo que Deus fez é bom e perfeito. Nós nunca poderemos fazer nada melhor do que Deus. E Ele fez a igreja católica como ela é, e é assim que devemos amá-la. Então eu não posso dizer que estou na igreja porque eu gosto da igreja, porque ela é bonitinha, porque eu gosto da igreja, eu estou na igreja porque ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela é a continuadora da missão de Cristo. E se eu estou na igreja, eu também sou a igreja. A igreja não é o Papa, não é o bispo, não é o padre. A igreja é o conjunto dos fiéis, que em comunhão com o Papa acreditam e continuam a missão de Cristo. Então, quando eu falo mal da igreja, estou falando mal de mim mesmo. Quando eu persigo a igreja, estou perseguindo a mim mesmo. Esse grande mistério, quando Paulo, em última instância, estamos perseguindo a Jesus. Porque quando Paulo perseguia a igreja, Jesus falou: Paulo, Saulo, por que me persegues? Esta igreja, com qualidades e defeitos, que devemos amar e nos orgulhar de estar nelas. Esta igreja una, Santa Católica Apostólica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos amá-la e colaborar para que ela realize a missão que nosso Senhor Jesus Cristo a confiou. Que celebrar São Pedro e São Paulo faça brotar no nosso coração aquele sentimento que tinha no coração de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila dizia: sou filha da igreja e como tal quero morrer. Que possamos sair daqui hoje com esta certeza: estamos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou filho da igreja e como tal quero morrer. Não de uma igreja qualquer, mas da igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja que foi fundada sobre a fé de Pedro, sobre a pessoa de Pedro, pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus encarnado. Amém.